Estamos muito felizes em recebê-los e recebê-las aqui na Universidade Federal da Paraíba, especialmente porque o programa de pós-graduação em História está completando 20 anos, implementamos recentemente o nosso doutorado, e o professor Alberto da Silva é parte dessa história, porque ele nos acompanhou nos primeiros seminários de História e Cultura História, fez parte do dossiê da revista Século sobre História e Cinema. Portanto, a gente tem uma longa trajetória de parceria acadêmica, além de uma longa amizade. Então, além das relações acadêmicas, o afeto que se renova a cada encontro da vida e das questões acadêmicas. Bom, vou passar então a fazer uma breve descrição, né, dessa trajetória do professor Alberto da Silva. A conferência de hoje, Espectros e Ruínas do Sertão no Cinema Brasileiro. O professor Alberto da Silva é graduado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem mestrado em Estudos Lusófonos pela Universidade de Paris 8, é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco e em Civilização Brasileira pela Sorbonne Université, em 2010. Tendo desenvolvido a sua tese sobre as relações de gênero no cinema brasileiro da ditadura militar. Tem publicado vários artigos sobre essa temática, relacionada igualmente às questões de classe e raça, entre aspas, na cultura brasileira. Publicou em 2016 o livro Gênero e Ditadura no Cinema Brasileiro, a partir dos filmes, da análise dos filmes de Ana Carolina e Arnaldo Jabbour. Atualmente, ele é maître de conférence na Sorbonne Université. Estuda o cinema brasileiro, especialmente o ciclo pernambucano mais recente, abordando filmes como Agente Secreto, Bacurau, Aquários, O Som ao Redor, Ventos de Agosto, Boi Neon, Amarelo Manga, Felizes para Sempre, Baile Perfumado e o rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Bom, vou passar a palavra ao professor Alberto, a quem agradecemos antecipadamente a presença. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer esse convite da Cláudia e do Rafael também. Eu gostaria de lembrar que, na verdade, há 1 ano e meio, eu coloquei vocês, eu apresentei vocês dois, e Rafael é um presente que veio de Paulo Alperin, que você veio assistir uma palestra, eu apresentei vocês dois, e hoje nós estamos aqui nesse colóquio, e eu agradeço muito por esse convite. É um prazer estar aqui nessa universidade, que eu vim várias vezes durante todos esses anos, e o que eu vou apresentar para vocês hoje, essa conversa que eu proponho, é o resultado de minha habilitação a dirigir de recherche, o que seria a titularização. Acho que não tem alguma coisa que se associe a isso. E, primeiramente, esse trabalho ele vem de um processo. Eu comecei, como a Cláudia acabou de falar, com o cinema Arnaldo Jabbour, Ana Carolina, o período da ditadura, e em seguida houve todo um processo de busca justamente para escrever a habilitação. A habilitação é o que dá a possibilidade de professor e de acompanhar os orientadores, acompanhar os doutorandos, ter a possibilidade de orientar teses na França. E, na verdade, essa temática ela apareceu, ela surgiu, né? Eu acho que falar desse percurso da pesquisa ele é sempre interessante. Por quê? Porque estando na França eu comecei a fazer várias masterclasses com diretores e muitos diretores pernambucanos. Eu sou pernambucano, mas eu comecei na verdade a carreira no doutorado com cinema de Ana Carolina, Arnaldo Jabbour, São Paulo e Rio de Janeiro, e o cinema pernambucano quase que se impôs nesse processo. Primeiramente, eu comecei a pensar no cinema pernambucano, a analisar e a encontrar algumas características desse cinema e algumas problemáticas que vinham nesses filmes sobre os quais eu me debrucei. Primeiramente, que eu posso pensar
é que nesse cinema pernambucano nós temos um tratamento da cidade de Recife recorrente. A cidade, ela aparece, diferentemente do que a gente pode pensar no cinema novo dos anos 60, onde as cidades nordestinas não apareciam muito nos filmes. Então, nesse período, nós temos várias leituras da cidade de Recife, capital de Pernambuco. O segundo ponto é a presença das questões de raça, classe e gênero que a gente encontrou, que eu consegui perceber nesses filmes. O terceiro ponto é outras representações do sertão, uma visão diferente do sertão, que não é a visão nem a dos anos 60, mesmo se muitas vezes revisitada, repensada, e também não é a visão dos anos 90, em filmes como Central do Brasil. São outro olhar em relação ao sertão, e aí eu falo especificamente do sertão nordestino nesses filmes. E o quarto ponto, e é sobre isso que eu vou tentar tratar com vocês aqui, é a presença do passado nesses filmes. Então, eu percebi que, na verdade, esses filmes são filmes contemporâneos, cujas tramas se passam no tempo contemporâneo, não são adaptações, não são reconstituições históricas, mas o passado sempre aparece, o passado ele surge como relâmpago dentro desses filmes. Então, é algo recorrente que eu pude perceber. Quando eu comecei a fazer esse trabalho na França, nós temos uma professora que nos acompanha, Nancy Berthier, ela perguntou: mas por que esse cinema? Por que você quer estudar esse cinema específico, pernambucano, especificamente? Ora, acho que nós todos aqui sabemos da projeção do cinema pernambucano, inclusive agora com Agente Secreto, Último Azul, mas também Manas, com a Mariana Brennan. Filmes que eu acompanhei com alguns diretores que passaram pela Sorbonne e com quem eu tive a chance de conversar. Mas também um cinema, né, uma produção cinematográfica, ele não aparece por acaso, né? Então, isso vem de um processo que começou nos anos 90, com o Baile Perfumado, que é um pouco a retomada do cinema pernambucano, e uma luta política da parte dos diretores, de todas as pessoas que trabalham com cinema, no cinema pernambucano, e que tiveram acesso a leis de incentivo, o Fundo Cultura, um dispositivo extremamente importante, mas não apenas isso. Quer dizer, o Fundo Cultura, lógico, a lei do audiovisual, mas também todo um processo que, inclusive, Kleber Mendonça participou bastante na construção de uma cinefilia no cinema pernambucano, a construção do a criação do curso de cinema da Universidade Federal. Então, tem todo um conjunto de questões importantes que nos traz hoje a essa possibilidade dessa produção importante e dentro desse panorama do cinema brasileiro. Então, especificamente, eu posso pensar a presença do passado. Então, é uma presença onde, na verdade, esse passado aparece. Aí eu utilizei nesse trabalho Walter Benjamin, que realmente foi extremamente importante, porque no início desse trabalho eu pensava, eu utilizava a palavra história. E eu percebi, com o passar do tempo, que eu não trabalhava sobre história, eu trabalhava sobre o passado. E aí o texto de Walter Benjamin foi muito esclarecedor, entre outros, como Didier Huberman e outros teóricos. E aí eu acho que esse texto de Walter Benjamin, ele resume um pouco a minha perspectiva dentro desse trabalho. Eu vou ler para vocês. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como foi efetivamente, mas sim torna-se mestre de uma lembrança tal como ela brilha no instante de um perigo. Ao materialismo histórico cabe firmemente reter a imagem do passado tal como ela se impõe, de improviso, ao sujeito histórico no instante do perigo. O perigo ameaça tanto a existência da tradição quanto aqueles que a recebem. Para ela e para eles, consiste em entregá-los como instrumentos à classe dominante. Em cada época, é preciso tentar arrancar novamente a tradição do conformismo que quer se apoderar dela. O Messias não vem apenas como redentor, ele também vem como vencedor do anticristo.
o dom de atiçar no passado a centelha da esperança, cabe apenas ao historiador perfeitamente convencido de que, diante do inimigo, se ele vencer, nem mesmo os mortos estarão em segurança. E esse inimigo não cessou de vencer. Fim de citação. No trabalho de Benjamin tem algumas questões que eu acho que é interessante, que a gente vai ver com o passar do tempo, a partir do momento que eu vou me debruçar sobre os filmes. A primeira coisa é a ideia de rejeitar esse contexto historicista ou positivista, dessa ideia de uma escrita de progresso, né? dessa ideia de uma escrita de uma história dentro do progresso, e também repensar não um tempo homogêneo, contínuo e linear. Então, nesses filmes, eu percebo essas questões, onde o tempo, esses filmes, o passado se inscreve em outro tempo. O segundo ponto que eu posso ressaltar do Walter Benjamin ele propõe um tempo histórico composto de relampejos, faíscas, chamando a rememoração. Então, nesses filmes, esse passado está sempre vindo rememorado. Outro ponto que eu acho que é interessante, a gente vai tentar pensar aqui, é a ideia de redenção. Então, Walter Benjamin trabalha com um pensamento teórico judaico, mas também do marxismo, tendo em vista toda uma laicização desse pensamento. E a ideia de uma redenção do passado e do presente, né? E isso me interessa muitíssimo nessa perspectiva, dessa presença desse passado. E eu acrescentaria ainda um pensamento da Linda Hustel, onde ela diz o retorno, esse passado não é um retorno nostálgico, não é uma ideia de uma nostalgia, nem uma ideia de elogio ao passado. A ideia não é essa de pensar a história como algo perfeito, mas sim um olhar crítico, uma ideia de uma realidade entre a realidade e linguagem. Nessa perspectiva, eu pude perceber, dentro dos filmes pernambucanos, né, 3 pontos que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês. Primeira questão, as imagens fantasmagóricas do passado colonial, as reminiscências do passado em ruínas e, por último ponto, o sertão e os vestígios do passado. Então, eu pude perceber em alguns filmes, especificamente de Pernambuco, essas questões que emergem dentro, em relação à questão do passado no presente, dentro desses filmes. A primeira coisa nesses filmes, nós temos uma reminiscência da escravidão no Brasil. Então, e aí, na minha pesquisa, eu pude perceber que o Som Redor, Aquários, mas também Açúcar, né? O Som Redor 2002, Aquários 2016, de Cléber Mendonça Filho, Açúcar, de Renata Piene e Sérgio Oliveira, tem uma reminiscência de uma ideia de um passado fantasmagórico, com relampejo, que aparece nesses filmes, mas eu pude perceber também que nesses filmes tem o fantasma ou o espectro de Gilberto Freire. Muito mais do que eu pude perceber em outros filmes brasileiros. Porque eu pude ver que essa ideia fantasmagórica, espectral, desse passado colonial e escravocrata, eu pude perceber em outros filmes que não são filmes pernambucanos, como Praia Formosa, um filme de 2024, de Júlia de Simone, O Diabo Mora Aqui, 2015, de Dante Vécio e Rodrigo Gasparim. Todos os Mortos é um filme que eu convido a vocês a assistirem, que infelizmente é um filme que foi lançado no momento da pandemia e não teve a projeção que ele deveria, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, O Nó do Diabo. E aí eu posso citar outros filmes onde nós temos essa ideia de um passado de relampejos que aparecem nesse passado fantasmagórico. E aí, para pensar essa questão de espectro, Jacques Derrida escreveu Espectro de Marx, que dá uma base para começar a pensar esses filmes, mas dentro do pensamento de Derrida, esse espectro ele não existe, quer dizer, é uma coisa criada, pensada, imaginada. Ora, nós sabemos pertinamente que esse espectro da escravidão é algo real, concreto. Na nossa sociedade brasileira, nós vivemos cotidianamente esse espectro do passado
escravocrata. E aí nós temos várias outras pesquisadoras, especificamente, Melanie Josse Villain, Judith Misabarak, Inês Nascimento Rodrigues, Spivak, que repensaram essa ideia do espectro colocada primeiramente por Derrida e pensaram em algo concreto dentro das sociedades pós-coloniais e, especificamente, aqui a gente pode pensar no Brasil. Ora, eu não vou me ater a essa questão da imagem fantasmagórica, foi alguma questão que eu já vi várias vezes aqui e a gente já discutiu várias vezes com os alunos, e eu vou trabalhar mais especificamente aqui nessa conferência sobre os dois últimos aspectos, as reminiscências de um passado em ruínas. Ora, pensar a cidade brasileira, especificamente Recife, é pensar uma cidade com várias camadas de passado, né? Uma cidade abandonada pelo poder público, onde as elites vão se instalar na beira-mar, especificamente Boa Viagem, Casa Forte, nos bairros abastados da cidade, e o centro da cidade é abandonado, e nesse centro existem várias camadas de passado, tanto as pontes que foram pensadas pelos holandeses, como toda uma arquitetura dos anos 50, mas alguma coisa do passado colonial. Então, são várias camadas de passados que aparecem dentro nessa representação de Recife. Ora, mais uma vez eu volto a Benjamin, né, nesse texto clássico, onde ele fala desse anjo que está fixo nessas ruínas do passado, olhando para trás, mas pensando sempre no futuro. Nesse texto, e aí eu acho que é interessante, que eu posso perceber nesses filmes e que a gente vai tentar trabalhar em seguida, é uma ideia de suspensão do tempo. Nesse momento, o tempo ele para. Esse tempo ainda não é e não será nunca mais. É essa ideia que a gente pode pensar dentro desse texto, dessas ruínas de Walter Benjamin. Então, as ruínas sempre carregam uma dualidade, pois portam a beleza do vestígio e as marcas de uma presença. Porque, outro lado, as ruínas representam também aquilo que está concluído, aquilo que está temporariamente arruinado. Michel Deloya, ele trabalhou sobre essa ideia de ruínas em Benjamin, e ele afirma aqui, cito, mais uma imagem pungente das catástrofes, massacres e outros trabalhos sangrentos da história. Ele vê a questão da ruína como algo que vai um anúncio de uma catástrofe, e que, de uma certa maneira, eu posso pensar nesses filmes, inclusive dentro da realidade e do contexto brasileiro no qual esses filmes foram feitos. E aí, se eu volto um pouco atrás, Aquários, no momento da destituição de Dilma, Bacurau, no momento de Bolsonaro, etc, 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 que de uma certa maneira são filmes que trabalham com o passado, mas um prenúncio de uma catástrofe futura, e no caso, o regime no qual nós estávamos, mas um governo de extrema-direita. Então, essas questões das ruínas da cidade de Recife, essas apresentações, eu pude perceber e trabalhar em 4 filmes do cinema pernambucano. Primeiro, Boa Sorte, Meu Amor, 2012, Daniel Aragão, Aceita, de André Antônio, de 2015, e Amarelo Manga e A Febre do Rato, de Cláudia Assis, 4 filmes onde o centro da cidade de Recife trabalha nessa ideia de ruína. Primeiro, um filme que eu proponho de pensar aqui nessa reflexão é Febre do Rato, e eu gostaria de pedir a Marina que a primeira sequência da Febre do Rato, e aí nós já temos uma rememoração e um vestígio do passado, que é esse filme da Cátia Mezzel, né, que faz uma referência a Cátia Mezzel, cineasta brasileira, cineasta pernambucana,
do Super 8, importante cineasta pernambucano no momento do ciclo do Super 8 em Pernambuco, e que ela dirigiu esse filme Recife de Fora para Dentro, em 1997, e no filme ela vai colocar em imagem o poema de João Cabral de Melo Neto, O Cão Sem Plumas, de 1950. Então, o filme de Cláudia Assis, ele já faz uma menção desse passado em relação a esse período e a esse filme de 1997 da Cátia Mezel, mas também ao texto dos anos 50 de João Cabral de Melo Neto. Essa é a primeira questão que a gente tem aqui. Ora, uma outra questão que a gente tem nesse filme é, diferentemente do Amarelo e Mango, onde os personagens circulavam sobre as pontes de Recife, eles estão embaixo das pontes. Todos os personagens estão nesse espaço, no baixo inferior, para repetir uma ideia de Bakhtin, embaixo das pontes de Recife. Então, primeiramente, nesses filmes, a primeira coisa é isso, a primeira sequência que nós temos é essa visão desse passado tanto dos anos 90, mas também dos anos 50. Além disso, em vários momentos do filme, os personagens caminham pelas ruínas de Recife. Pelas ruínas de Recife, como, por exemplo, na Tacaruna, que é uma antiga engenho de açúcar do século XIX, que em seguida se transforma em fábrica têxtil em 1924 e que hoje, ao lado, foi construído um shopping cujo nome é Tacaruna também. Então, é sempre essa ideia desses personagens que estão nesse centro de Recife e que vão, de uma certa maneira, passear, errar dentro desse passado em ruínas, como nós podemos ver nos fotogramas aqui presentes. Outro ponto que eu acho que é interessante dentro dessa ideia de ruína, e tem a ideia de tugúria, que é um termo pensado por Antônio Ponte quando ele vai pensar em Cuba. Ou seja, dentro dessa ideia de ruínas, nós não estamos numa ideia de ruínas do deslumbramento, da beleza, de um passado que ficou para trás. Porque dentro dessas ruínas de Recife, existem pessoas que vivem, que frequentam o centro da cidade todos os dias e que convivem com essas várias camadas do passado, como eu acabei de falar para vocês. Além disso, existe uma questão importante dentro do cinema de Cláudia Assis, que é o mundo às avessas, no sentido de que existe um tempo circular, onde esse tempo ele é parado, ele é estático, onde os personagens sempre estão circulando, e isso dá uma ideia de atemporal. Ou seja, dentro desses filmes se constrói uma ideia temporal onde os personagens são prisioneiros dentro de um círculo e, no caso do filme específico, A Febre do Rato, nós estamos nos anos da ditadura militar. Eu vou explicar para vocês. Ou seja, o filme, na verdade, o enredo, ele se passa nos anos 2000, mas esse passado do período da ditadura dos anos 70 aparece como flash, como faíscas dentro do filme. Ora, primeiramente, Zizo é um personagem que interpreta um poeta que podemos pensar um poeta marginal. Desde o início do filme, após essa sequência que nós acabamos de ver, Zizo está imprimindo os poemas que ele cita e que ele vai declamar nas ruas de Recife, e ele utiliza um instrumento que era utilizado por esses poetas marginais nesse período. Então ele vai mimeografar esses poemas, e que nós já temos, né, nesse processo, uma marca desse passado. Além disso, Zizo propõe uma liberação do corpo, uma revolução através do corpo, através do sexo, mais uma vez remetendo à ideia do passado, do período ditatorial. Nesse sentido, a poesia e a poética do cinema de Cláudia Assis vai tanto numa ideia de poeta marginal, mas também do cinema marginal. Então, o filme de Cláudia Assis, nesse sentido,
Dentro desse espaço, desse tempo fechado, ele faz várias menções, tanto da poesia marginal, mas também do cinema marginal dos anos 60, como nós podemos pensar dentro desse filme. Finalmente, no final do filme, Zizo vai ocupar o espaço de Recife no momento da independência, no momento da festa da independência do Brasil, o 7 de setembro. Ele ocupa o espaço da cidade e, mais uma vez, esse passado remonta dentro dessa construção fílmica que a gente pode perceber no filme de Cláudio Assis. Um segundo filme que eu gostaria de pensar com vocês o filme A Seita, de 2015, de André Antônio. Ora, André Antônio faz parte de um segundo momento, a segunda geração do cinema pernambucano, que não é a geração de Cláudio Assis, aí eu acho que é interessante pensar nesse sentido. Cláudio Assis faz parte de uma primeira geração do cinema pernambucano, muito ligada ao movimento Mangue Beat. Eu acho que é importante pensar o cinema pernambucano dessa retomada. O Mangue Beat teve uma importância capital e todos esses diretores, como Cláudio Assis, Lírio Ferreira, participaram muito do movimento junto com o Mangue Beat. André Antônio, ele faz parte de uma segunda geração do cinema pernambucano, uma geração que vai ter um trabalho de coletivo, e ele faz parte do Surto e Deslumbramento, um grupo criado em 2012 entre estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Ora, eles se reúnem, né, para pensar cinema, para pensar um cinema queer, para pensar um cinema não heteronormativo, dentro da perspectiva que eles pensavam em relação ao cinema pernambucano da época. Eles criticam esse cinema pernambucano por ser um cinema heteronormativo, e desde o início, dentro desse cinema, desde dos curtas-metragens, nós podemos perceber a presença do passado. O passado sempre está presente, sempre está trabalhado dentro desses filmes do surto e deslumbramento. Eu posso citar apenas um curta-metragem que eu acho que é interessante para entender esse processo. Casa Forte, que é um filme de 2012, é um curta-metragem onde existe todo um trabalho sobre Casa Forte, o grande bairro, o bairro da elite, da nobreza, onde temos a casa de Gilberto Freire, e eles fazem um trabalho onde eles vão mostrar a fachada de vários apartamentos, de vários prédios desse bairro, cujos nomes remetem ao passado. Edifício Engenho, Gilberto Freire, etc, etc. Vários fachadas de apartamentos, de prédios desse bairro, remetendo a esse passado colonial. Ora, nós temos isso que nós vemos na tela como imagem, e por trás nós temos dois garotos que discutem sobre o fato de transar. Se diz negro e que frequenta um rapaz branco, e o outro que é branco e frequenta um rapaz negro. E aí você tem toda uma discussão sobre a ideia e sobre esse vestígio do passado colonial e de escravidão dentro de uma cultura queer que é pensada dentro desse filme, e eu aconselho vocês a assistirem. Especificamente aqui, eu gostaria de pensar no A Seita. Eu não sei, eu não sei se vai ter som. Nós estamos nesse trecho do filme, no início do filme. Eu acho que, como vocês podem... a história do filme se passa em 2040. O filme é uma distopia, propõe uma distopia, e nós temos uma outra perspectiva de Recife, uma outra maneira de filmar a cidade de Recife, nessa abertura, cuja música é de Mole People, de Hans Salter, e que remete imediatamente a um cinema dos anos 50, um cinema de suspense, um cinema de horror, e que a gente pode, infelizmente vocês não escutaram a música, mas nós temos nesse processo várias camadas de passado. Ou seja, nós temos um filme dos anos 40, que se passa em 2040, com uma música dos anos 50 e uma maneira, uma mise-en-scène, né, dos anos 70.
Então, nós temos toda essa construção fílmica dentro do filme Aceita. O filme ele vai contar a história. Houve uma crise no mundo, e especificamente em Pernambuco, e existem colônias onde os mais ricos podem ir morar e só os pobres, mais pobres, conseguem ficar em Recife. Dos rapazes que moram na colônia volta para Recife para retomar esse passado. Ora, a primeira coisa que a gente pode perceber é uma construção de um passado, como eu falei para vocês, nesse início dos anos 50, mas também dos anos 70, e o personagem principal é um dandy do século XIX. Ele se veste como um dandy, ele tem todo um gestual, mas também uma mise-en-scène de um tempo do tédio que vai caracterizar esse personagem dentro dessa ideia de dandy. Esse dandy queer, dessa estética camp que a gente pode perceber dentro do filme. Além disso, esse personagem, ele flana na cidade de Recife, pelas ruínas de Recife, essa cidade reconstruída em 2040, propondo uma corpografia da cidade marcada pelas ruínas, onde nós podemos encontrar o passado, o presente e o futuro, né? Então, uma reconstrução de uma memória individual, porque muitas o personagem é um alter ego do diretor do filme e que vai rememorar vários lugares por onde ele passou e que ele viveu. Então, existe, além de uma memória e de um passado da cidade, mas uma memória individual do protagonista através dessa ideia da infância. O filme ele propõe uma ideia de historicidade que, através de várias temporalidades, como eu falei para vocês, mas também algo que vai anunciar uma catástrofe. E é essa proposta que tem no filme, através dessas várias camadas de passado dentro do filme Aceita. Um terceiro ponto que eu proponho, é o último ponto que nós vamos tratar essa noite, e passamos às questões, é o sertão e os traços do passado. Ora, eu acho que nós sabemos como o sertão foi tratado em várias maneiras, né? No Cinema Novo, no Central do Brasil, como eu falei para vocês, dessa ideia Nájida, ela fala sobre isso, né? O Central é o ponto zero de um recomeço do cinema, que vai fazer uma ligação entre um cinema do passado e um cinema novo, e um cinema que vai começar, mas dentro de uma perspectiva, na minha leitura particular, muito estereotipada, de um Nordeste bom, simpático e gentil, e um Sul mau, perverso, que perdeu todos os valores. Inclusive, o personagem da Dora encontra a feminilidade, a bondade, e que ela não consegue ficar com Josué, ela volta. Então, existe uma incompatibilidade na minha leitura, dentro desse filme, nessa imagem do sertão. Ora, eu acho que, nessa perspectiva, outras propostas de sertões foram feitas, e a gente pode pensar no Baile Perfumado. O Baile Perfumado propõe um sertão pop, um sertão mangue beat, e um sertão verde, que não é o sertão do imaginário, nem de Vidas Secas, nem de Glauber Rocha, etc. É uma outra visão do sertão. Especificamente, nesse trabalho, eu analisei 2 filmes, Árido Move, de Lírio Ferreira, e Bacurau. Aqui eu gostaria de discutir um pouco com vocês sobre Bacurau, filme de 2019, e que traz várias reminiscências do passado. Se a gente podemos pensar, diferentemente dos 2 primeiros filmes de Kleber Mendonça, nós, tanto O Som ao Redor como Aquários, se passa numa zona urbana, na cidade, e aí ele vai situar a história, como também Dornelles, no sertão. De imediato, a gente tem uma historicidade da ideia de sertão, né? Então, a gente já carrega esse passado, e esse passado é uma ideia de resistência como foi repensada no período de Glauber Rocha, mas também de Nelson Pereira dos Santos. Ora, primeiramente, nós temos uma questão importante, que é o museu. O museu é um lugar
de memória, como diria Pierre Nora, é um lugar onde nós temos uma memória coletiva, né? Uma memória coletiva como um elemento importante. Desde o início, todos os personagens são convidados para visitar esse museu, né? Então, essa memória coletiva, e aqui eu cito Paul Ricoeur, eu cito coleta de vestígios deixados pelos acontecimentos que marcaram o curso da história dos grupos em questão e a qual se reconhece o poder de encenar essas lembranças comuns em ocasiões de festas, ritos, celebrações públicas. Fim de citação. Thales Junqueira, que é o diretor de arte do filme, ele afirma que todo o museu de Bacurau foi pensado como um museu de Canudos que existe nessa cidade ao lado do que foi Canudos anteriormente, e todo o museu foi uma reconstituição do museu de Canudos que existe no interior da Bahia, ao lado do que foi o Canudos anteriormente. Ora, o museu é o espaço da resistência, né? Então, um espaço de resistência, um espaço de resistência da memória coletiva, onde se dá toda o conflito no final do filme, sobre os olhares de todos esses nordestinos e sertanejos que observam a morte no final do filme. Além disso, uma questão que eu acho que é importante e que pensa a ideia de reminiscência do passado é a questão do coletivo, né? Então, eu acho que existe uma mise-en-scène, uma proposta de mise-en-scène dentro do filme, onde o coletivo ele é extremamente importante. Eu não diria um coletivo utópico, porque em Bacurau a gente pode perceber que existem vários nichos e estratos de sociedade, né? E se a gente pode pensar, os habitantes de Bacurau transgêneros ocupam justamente o exterior. Então, não é esse mundo idílico, mas é um mundo onde, a partir do momento que eles são atacados, existe uma comunhão, um pensamento para a luta contra o inimigo. Ora, eu acho que a mise-en-scène de Bacurau, esse coletivo, ele aparece na mise-en-scène desde o início, quando o personagem chega, como vocês podem ver, o personagem chega em Bacurau e é um personagem que poderia ser o personagem principal. Nós temos alguns personagens importantes dentro da trama, mas quando ela chega em Bacurau, essa mala ela é transportada, e ela é transportada coletivamente. Então, dentro dessa mise-en-scène, não só nesse momento, mas vários momentos, nós temos personagens principais dentro do filme, mas que são imbuídos dentro e filmados de uma maneira coletiva. Inclusive, no enterro da avó, mas também no final do filme, como nós podemos imaginar. A violência é outro ponto, e é uma reminiscência do passado que a gente pode pensar em Bacurau. E se Bacurau, nós podemos citar várias referências do cinema, Mad Max, Carpenter, e a gente pode citar vários, mas eu acho que a principal citação que a gente pode pensar desse passado é o cinema novo, presente, mas também a ideia de violência, e aí eu penso muito em Glauber Rocha, né? Na maneira de trabalhar a violência, como foi trabalhada com Glauber Rocha. Duval Muniz de Albuquerque, quando ele pensa em Glauber Rocha, né, ele diz que Glauber Rocha trabalha com uma temporalidade da história descontínua, múltipla, em movimento, mas ao mesmo tempo do mito, cíclica, repetitiva, cósmica, um sertão fechado, né? E aí eu acho que, diferentemente de Glauber Rocha, dentro do filme Bacurau, existe uma abertura, e que é o que propõe Walter Benjamin, uma abertura do passado, que proporciona uma releitura e uma maneira de refletir sobre o futuro, né? E isso passa pela essa ideia dessa violência, né? E aí eu acho que nesse ponto Kleber Mendonça ele trabalha a violência como Glauber Rocha, e aí Israel Xavier vai citar Glauber Rocha, ele vai comparar Glauber Rocha a Fanon, e ele diz que existe uma proposta de violência tanto em Fanon como em Glauber Rocha, porém, em Fanon existe uma violência mais que primitiva e revolucionária. E no caso de Glauber Rocha, é uma violência estética.
E aí eu penso, verdadeiramente, dentro de Bacurau, existe essa ideia dessa violência estética, que muitas vezes a gente nos remete também a Quentin Tarantino, né? Então, essa violência onde, diferente dos primeiros filmes de Kleber Mendonça Filho, onde essa violência ela pairava dentro dos filmes, ela não era mostrada, mas ela era sentida pela mise-en-scène, e aqui ela vai ser totalmente exposta, através dos corpos, através do sangue, uma coisa gore, que a gente pode pensar, e ainda mais uma outra referência, né? Então, se a gente pensa em Deus e o Diabo na Terra do Sol, existia o que Luiz Carlos Maciel vai pensar, uma metafísica da violência, uma dialética da violência, e, só para completar, Rosane Kaminsky, ela vai dizer que essa violência oferece vários exemplos de uma estética geralmente estrutura em torno de uma estratégia de subversão da linguagem. Então, acho que nós estamos numa ideia de linguagem e que nós podemos pensar também em Bacurau. Essa violência aparece num dado momento quando dois bacuraenses vão visitar essa fazenda e eles encontram vários corpos, e aí aparece mais um resquício do passado, que é o Requiem para Matraga, que foi do filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de 1968. Então, Bacurau, há uma resistência em meio a uma recapitulação do cinema engajado de Glauber Rocha, que, na verdade, propõe o que a gente pode pensar como uma redenção, e aí eu volto, de uma certa maneira, para Walter Benjamin. Ou seja, se a gente pensa, por exemplo, o final do filme e todas as cabeças cortadas por Lunga, esse cangaceiro queer, pós-moderno, que corta as cabeças do invasor, que remete, lógico, às cabeças cortadas de Maria Bonita e Lampião, que foram expostas durante anos em vários lugares do Brasil. Então, essa rememoração e essa possibilidade de redenção que eu posso pensar de uma certa maneira, que reúne de uma certa maneira presente, passado e futuro. E para terminar, eu levo a reflexão, acho que a gente não vai conseguir ouvir nada, eu já compreendi, mas eu acho que vocês lembram do final do filme, quando todos os invasores são mortos e os bacuraenses voltam para a cidade e vários nomes são citados, nomes como o nome da Marielle e outras pessoas que foram mortas durante o período da ditadura, e nós temos toda uma construção fílmica onde os corpos do bacuraense são mostrados ao mesmo tempo. Então, a leitura que eu posso fazer desse filme, nessa ideia de vestígios do passado, é um passado que vai reunir uma rememoração, mas também uma redenção, de uma certa maneira, desses assassinatos e dessas questões da sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção. Eu tinha consultado o professor Alberto se ele abriria, né, para perguntas. Ele disse que sim, que gostaria muito. Então, está aberto aí para quem quiser comentar, perguntar e assim por diante. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua fala, foi um prazer te ouvir e pensar junto nessas questões. E a minha pergunta é bem sobre essa parte final da sua fala, quando você aponta ali uma relação entre o filme Bacurau, que é um filme que eu gosto muito, assisti várias vezes, escrevi sobre, mas a relação com uma estética violenta, né? Porque um filme como os do Glauber Rocha, que você mencionou, por exemplo, eles são filmes que causam esse afastamento do grande público, porque é um filme difícil, complexo, e o Bacurau não tem essa característica. Ele é um filme que agrada o grande público, né? É muito atraente pela sua linguagem, que vai criando esses efeitos de surpreender o público, né, a cada nova virada. Então, a minha pergunta é muito simples. Se você pensa que, de fato, dá para pensar numa violência estética, ou se talvez não seria uma violência estetizada, ou, como alguns dizem,
uma pornografia da violência pela mostração exagerada dessas cenas de carnificina? É muito simples a pergunta. A pergunta, primeiramente, parabéns pela apresentação. Sou de Pernambuco, então me senti muito bem. Chega a estar brilhando ali vendo os filmes aqui. Bacurau. Minha pergunta, curiosamente, complementa a da colega que perguntou agora também a respeito de Bacurau. É um filme do Kleber que eu gosto bastante, né? Junto com o Agente Secreto, que está em cartaz agora também. E como você disse, ele mostra a violência de uma forma mais explícita, diferente de outros trabalhos, em que a violência é apenas sugerida. E apesar de ele ser um filme que agrada também o grande público, eu incluso, tiveram muitas críticas a ele. E uma crítica que eu me lembro bem foi a crítica do professor Duval Muniz de Albuquerque, né? Mas não foram várias pessoas também que criticaram, principalmente esse aspecto da violência no filme, né? Que, cinematograficamente falando, a gente pega elementos fantásticos aí, como o senhor fez a referência a Tarantino, foi certeira, que essa foi a intenção do Kleber e do Dornelles. Mas a minha pergunta, na verdade, era simples também. Por que você acha que a maior parte dos críticos de Bacurau atribuem negativamente a essa violência, mas, por outro lado, acabam, de certa forma, passando um paninho para outros filmes estrangeiros que também apelam para a violência, mas quando é um produto nosso que apela a essa violência, escancara, né, contra, na verdade, que mostra uma crítica à neocolonização, né? Por que, então, houveram essas críticas? Assim, uma teoria. Eu queria te ouvir um pouco sobre qual seria a especificidade das ruínas pernambucanas frente a outras ruínas contemporâneas do cinema brasileiro. Eu sei que existem críticos que já trabalharam, segundo esse olhar, por exemplo, o cinema do Adilei Queiroz. Então, como seria as ruínas de Ceilândia comparadas às ruínas de Recife? Eu acho que as perguntas são importantes porque nos ajudam a esclarecer algumas coisas. Quando eu retomo Glauber Rocha, eu não digo que é a mesma estética. Primeira coisa é isso. A maneira de trabalhar a violência não é da mesma maneira, lógico, e como você falou, eu concordo totalmente. Glauber Rocha tem um distanciamento, né, aquela pausa brechiana, né, um distanciamento brechiano que permite que a gente pense, que a gente reflita, etc. Mas eu penso, e eu acho que essa questão dentro dos filmes de Kleber, por exemplo, O Som ao Redor. Eu percebo O Som ao Redor e em outros filmes de Kleber uma ideia surrealista, alguma coisa surrealista. Mas não é o surrealismo, é uma inspiração surrealista. Então, a maneira, o que eu falo aqui não é de dizer que a violência é tratada da mesma maneira, mas o resultado e o pensamento é uma citação, de uma certa maneira, desse trabalho em termos de violência. Eu acho que, lógico, existe uma espetacularização da violência que vai em direção ao gore, e como você acabou de falar, eu acho que nós temos vários filmes muito violentos, etc, etc, e que as pessoas, como o Tarantino, e que as pessoas assistem, eu acho isso genial, e quando você tem o trabalho do Kleber, ele é criticado de uma certa maneira. Mas que eu acho, dentro do trabalho dele, essa violência ela tem uma especificidade, porque não fazia parte dos outros filmes, tanto Aquários como O Som ao Redor, essa violência explícita. São filmes extremamente violentos, e aí ele conseguiu, a meu ver, um feito que é filmar o medo, a tensão dentro da sociedade brasileira. Como você vai filmar isso? Sem falar, né? E aí eu lembro, por exemplo, só para citar um exemplo, em Som ao Redor, nós não vemos, num dado momento os guardas eles estão vendo alguém que morre, né, que está sendo atropelado. Eles veem e nós não vemos. Em Aquários, tanto em Aquários como em O Som ao Redor, na minha leitura, existe algo que está fora do campo, hors quadro, sempre, e que provoca toda essa tensão na minha leitura, com a montagem, como a gente pode ver no Agente Secreto, os primeiros planos da Agente Secreto, ele estabelece essa tensão através dessa montagem cortada, rápida, e no caso
E aí, tentando responder as duas questões, né, eu acho que a violência em Bacurau é algo escolhido, tendo em vista a questão da sociedade brasileira no momento que o filme foi feito, da ideia dessa violência. Então, é uma espetacularização da violência que eu não leio, muito sinceramente, como Tropa de Elite, como Cidade de Deus. Esses filmes dos anos 90, 2000, do início de 2000, onde, na minha leitura, existe uma espetacularização da violência. Eu acho que a violência, nesse filme de Bacurau, na minha leitura, isso é subjetivo, ela aparece como uma questão política, uma reflexão em relação à sociedade brasileira no qual essa violência existia nesse momento, né? Então, essa é a minha leitura, que eu acho que diverge, como eu falei anteriormente, dos outros filmes, né? Colocando nesse sentido, né? Então, eu acho que eu já respondi as duas questões em relação à violência, não sei se vocês estão satisfeitos. Em relação à diferença, eu acho que a principal diferença das ruínas de Recife são essas camadas. Ceilândia, eu acho que não tem as mesmas, na minha leitura, tá? Não tem as mesmas camadas históricas que você tem em relação a Recife. Então, você tem uma historicidade, né, com Recife no imaginário, e que foi construída pela elite, mas também pelos intelectuais, etc., como a Veneza brasileira, né? Então, você tem uma construção do passado de Recife, né, presente, e que faz parte nessas representações da cidade, diferentemente da Ceilândia, na minha leitura. Tá? Então, o que difere, eu acho que difere essas inúmeras camadas que eu não vejo no mesmo caso das ruínas de Ceilândia. Essas camadas históricas. E aí, a Maranomanga, por exemplo, nós temos o padre nessa igreja decadente, fechada, em ruínas, né? Nós temos, que eu falei, as pontes, mas todas tem o nome da Aurora, quer dizer, você tem várias camadas. Tem também o personagem do Jonas Bloch, que é um judeu, que tem um nome judeu, né, que tem essa questão dos holandeses, do período holandês, onde você tem a primeira sinagoga de Pernambuco. Então, tem umas camadas históricas na minha leitura em relação à cidade de Recife, que faz parte da construção da cidade, né, do imaginário em relação à cidade, que é tratado de outra maneira em relação à Ceilândia. Não sei se eu respondi a sua questão. Eu fiquei curioso porque nas minhas pesquisas sobre a história do cinema paraibano, eu noto a recorrência de temas. Por exemplo, no filme do Valfredo Rodrigues, sobre o céu nordestino, em 27, a gente tem tomadas da caça-baleia em Lucena. Daí a gente avança no tempo, e em 78, no filme do Moacir Madruga, que vai passar amanhã, tá? Caça-baleia, a gente tem também uma representação muito parecida, assim, um quadro visual quase que idêntico, né, ao que o Valfredo filmou. Eu queria saber assim, se você encontra recorrências, ou seja, dentro de uma perspectiva de circularidade cultural, né, dessas ruínas que estão presentes nessa constelação de filmes contemporâneos que você estuda na história do cinema pernambucano. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Francisco. Eu gostaria de saber o que agrada o público da França, né, em relação a temas de cinema, né, e nesse intercâmbio entre o cinema de Recife, as possibilidades de um cinema construído aqui na Paraíba, né, e em outras partes do Brasil também, porque eu sei que tem alguns adidos culturais, né, que fomentam um intercâmbio, e isso de temática é importante, porque a gente está aqui numa iminência do próximo ano, tem um projeto de uma casa de cultura, né, onde vai ser ensinado cinema e vai haver um tipo de intercâmbio entre vários países, principalmente a França, porque vai ter cursos de imersão em francês e várias pessoas aqui na Paraíba vão ter uma relação com esse intercâmbio Brasil e França, né? Então, quais seriam
os temas, né, que despertariam interesse nos franceses nessa relação cultural que existe por lá, que eu sei que tem vários locais onde a cultura brasileira é mostrada de várias formas. Fiquei pirando com algumas coisas que você apresentou, e eu não sei se a minha questão vai ser muita viagem, eu peço desculpa se for, mas é porque eu pensei na conexão que você fez com todos esses sentidos de ruínas, e não sei, a sensação que eu tive é de que quando você fala sobre o Bacurau, esses corpos, eles são um pouco ruína também, eles são postos como ruína. E eu fiquei pensando, o que você comentou sobre o lampião, a questão da representação, né, de você expor o corpo. Eu sei que eles não são pernambucanos, eles são daqui da Paraíba, mas eu pensei nessa questão do corpo enquanto ruína em alguns artistas ou literatos aqui mesmo do Nordeste. O Augusto dos Anjos, por exemplo, a psicologia de um vencido, que vai trabalhar com essa ideia da decomposição, e a própria ideia dos corpos no Bacurau, eles largados ali, né, como aquilo acaba se transformando um pouco nessa deixar apodrecer, como deixar esses edifícios apodrecerem. E aí eu pensei também no Pedro Américo, com o Tiradentes Esquartejado, e se você em algum momento traçou algum paralelo com algum outro artista que trabalhasse no Recife, em Pernambuco, de forma geral, que lidasse com essas questões assim desses corpos flagelados. Rafael tem uma pergunta interessante, e aí eu acho que nós podemos pensar o cinema pernambucano. O cinema pernambucano teve o ciclo de Recife, etc., mas eu estou falando do cinema pernambucano dos anos 2000, né? A partir de Baile Perfumado. Então, se a gente pensa no cinema pernambucano, você tem duas gerações, três. Nós podemos até pensar em três gerações. A primeira geração é essa geração da retomada ligada ao Mangue Beat, e aí eu percebo citações dos filmes dessa filmografia pernambucana, né? E aí eu posso citar um exemplo. Tatuagem, nós temos um filme do Jomar que fala sobre a maconha. Então ele vai inclusive tem um personagem que é um personagem em homenagem a Jomar Muniz de Brito, né? Então eu acho que a primeira geração de cineastas pernambucanos tem uma como é que eu posso dizer, que é a ideia do Mangue Beat, ou seja, passado, presente e futuro, recuperar um passado, renová-lo e repensá-lo, né? E aí eu acho que nesse cinema dessa primeira geração, Lírio, Cláudio Assis, Marcelo Gomes, né? Cinema Aspirinas e Urubus, quer dizer, você tem toda uma rememoração desse cinema, e a gente pode alargar para o cinema novo, mas eu percebo várias citações dentro do cinema. E aí, uma das características dessa primeira geração era a autocitação, né? E uma ideia de para-cinema, ou seja, o cinema que se mostra, que fala de cinema o tempo todo, e que mostra a sala de cinema, etc. A segunda geração, eu não percebo isso. Eu acho que a segunda geração ela quer meio se libertar de uma certa maneira, e aí eu falo do Gabriel Mascaro, né? E aí são cineastas que vão sair um pouco desse universo pernambucano e vão fazer filmes em outros lugares, né? Por exemplo, a Mariana Brenan, ela é pernambucana, mas ela vai fazer um filme lá na Amazonas, quer dizer, você tem outra proposta, um pouco de se desvencilhar dessa primeira geração, né? E eu não consigo ver nesse cinema essas citações do cinema pernambucano, né? Lógico, quando a gente fala de Kleber Mendonça, ele vai fazer várias citações o tempo todo, tanto dos filmes dele, como também de alguns filmes do cinema pernambucano. Mas aí, dentro dessa ideia de geração, dentro do cinema pernambucano, Kleber é um caso à parte, que ele nem faz parte da primeira geração, nem da segunda. Ele é um pouco intermediário, se a gente pensa no gênero de filme que ele propõe, na estética que ele propõe, e até mesmo na ideia de produção, né? Eu colocaria Kleber separado, né? E aí, realmente, essa segunda geração, não vejo essa citação. André Antônio não tem esse apego a essa... Nem apego a uma cinematografia pernambucana. Não estou querendo dizer que eles não gostem da cinematografia pernambucana. Não é isso.
nem um apego à cinematografia pernambucana, nem uma ideia de como acontecia com esses filmes, de uma retomada da cultura pernambucana, etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que, como vocês puderam perceber, a seita ele é muito particular. Né? Então, ele, de uma certa maneira, ele despiu a cidade de Recife de toda essa ideia folclórica para deixar só os prédios que invocam o passado. Mas não tem essa ideia do cangaceiro, essa ideia que a gente pode ver nos filmes da primeira geração do cinema pernambucano, pelo menos na minha concepção. Renata Pinheiro, por exemplo. Renata Pinheiro, na minha leitura, não faz nenhuma menção ao cinema pernambucano. Lógico, o cinema pernambucano foi formador de toda essa geração, extremamente importante, né? E vocês falaram ontem sobre o Super 8, o pessoal que trabalhou no Super 8 nos anos 70, no cinema pernambucano, foi muito importante na retomada. Né? Então, existe uma ligação muito grande entre os cineastas do Super 8 com toda essa geração do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Acho que não sei se eu respondi a tua pergunta. Olha, é uma excelente pergunta, Francisco. A França... existe um estereótipo brasileiro que ser brasileiro é muito legal na França, né? Então, por quê? Porque a gente não tem uma história colonial com a França. Então, se nós tivéssemos uma história colonial com a França, seria diferente. Se eu fosse árabe, eu acho que eu não teria tido muitas oportunidades que eu tive em trabalhos, quando eu estava fazendo minha tese, que eu fiz vários trabalhos, trabalhei em várias coisas, e muitos patrões diziam, se você fosse árabe, você não estava aqui, porque você é brasileiro. E eu já tive emprego porque eu sou brasileiro. Estou respondendo a pergunta de Francisco. Existe uma simpatia em relação ao Brasil que vem de uma história, né? Então vem com uma história. A USP foi formada pela França, quer dizer, os intelectuais brasileiros sempre pensam na França. E existe também um eurocentrismo enorme do Brasil em relação à França, que é completamente, na minha leitura, errôneo, porque nós temos universidades geniais, e muitas até melhores do que eu posso pensar na França. Mas, se a gente pensa no cinema, eu acho que é uma tradição desde do cinema novo, né? Com o Cahiers du Cinéma, né? No Cahiers du Cinéma, onde nós temos essa ideia de um cinema moderno, onde você tem uma leitura de Glauber Rocha, uma apresentação do cinema muito importante dentro de uma cinefilia francesa, tá? Para responder a sua questão. Mas, em termos mais práticos, né? Por exemplo, um cineasta, isso me incomoda um pouco, um cineasta como Cláudio Assis não chega na França, né? Mas Kleber Mendonça chega. Por quê? Porque você tem uma questão de rede. Cinema é a realidade, ou seja, Kleber Mendonça foi crítico de cinema, a esposa dele é francesa, quer dizer, eu acho que tem toda uma rede, né? Tem que pensar nisso, cinema é rede, né? A brodagem, como Mazu, ela pensou no cinema pernambucano. Então, alguns filmes conseguem, né, chegar no público francês, e sem falar na cinefilia que existe na França, né? Paris é um lugar onde você pode assistir todos os filmes de todo lugar do mundo o tempo todo. Então existe uma propensão a um cinema e o cinema brasileiro, mas não só o cinema pernambucano, o cinema brasileiro, né? Eu tive, por exemplo, os filmes de plástico super bem aceito na Cinemateca Francesa. Então, eu acho que são todas essas questões que respondem um pouco à questão do Francisco, né? Se você diz que é brasileiro, todo mundo vai... que é um estereótipo, tá? Mas para a gente é um estereótipo positivo, entre aspas, né? Em relação ao corpo, é uma pergunta muito interessante, porque eu escrevi um artigo em Bacurau sobre a ideia do corpo e sobre toda essa hierarquia dos corpos que a gente pode encontrar em Bacurau, né? No momento de perigo, existe um corpo social que se constrói, né? Existe um corpo social que se constrói, mas os corpos eles são tratados da mesma maneira. Eu acho que, na minha leitura, é mesmo interessante em Bacurau, no sentido de que não é idílico. E aí isso me remete muito a Canudos, né? Porque existiu todo um discurso em relação a Canudos, né?
que eram comunistas, que eram... E alguns historiadores, eles desmistificaram isso. Eles vão dizer, olha, Canudos existia uma hierarquia social, existiam os pobres, os ricos, etc, etc. E que eu posso ver isso em Bacurau. Né? Existe toda uma hierarquia, não sei se vocês lembram, os 2 personagens que partem, que vão embora com carro, eu podia pensar numa classe média, né? Enquanto todos os personagens periféricos, né, os subalternos, eles estão fora. Então, eles são os primeiros a serem atacados. Então, são corpos jogáveis, né, que eu posso jogar fora, que interessa menos dentro dessa lógica em Bacurau, né? E aí você chega mais centro, a médica ela mora no centro, o professor mora no centro, perto da igreja e perto do museu, o espaço importante e nevrálgico da memória coletiva de Bacurau. Eu não sei se eu consegui responder a tua questão. Gostaria de parabenizar a professora Cláudia e todos os organizadores do evento e a palestra do professor Alberto. Eu gostaria de retomar o tema inicial da palestra, a questão da fantasmagoria e especialmente nos momentos de perigo. Me parece que a evocação que Alberto faz a Walter Benjamin traz algo de importante para a leitura do cinema a que ele se propôs. Quando o Walter Benjamin fala, assim eu entendo, de momentos de perigo, nós podemos pensar no quão trágico é o nosso presente e quanto de tragédia pode ser evocada no momento em que pensamos no passado. Isso remete para o messianismo benjaminiano, que pode ser visto em vários, por ele entendia dessa maneira, pode ser percebido em momentos importantes da história humana e que por algum motivo, e que ele remetia ao poder dos dominadores e dos vencedores de sempre vencerem, isto não acontecia. Um outro aspecto importante que eu percebi e que me chamou a atenção na palestra é a questão da fantasmagoria, digamos assim, propriamente dita. Marx falava no 18 Brumário da necessidade dos vivos enterrarem seus mortos. O poeta Manuel Bandeira, do Recife, na evocação do Recife, falava no quanto era angustiante ouvir as conversas dos fantasmas da sua família. Ele dizia, todos os meus fantasmas estão a conversar dentro de mim. Então, essas passagens, e adicionado o conceito de ruína, me parece extraordinário para fazer a leitura, porque nós podemos, nesse cinema, fazer todas as correlações possíveis com as impossibilidades históricas de um projeto passado que construísse um futuro que atendesse e que fosse minimamente capaz de superar os traumas de uma sociedade escravista, de uma sociedade colonial, etc. Então, o que eu queria, e a questão da leitura política que o Alberto fez e faz do cinema pernambucano mais recente, acho extraordinário. É aí que eu gostaria de ouvir mais uma vez o Alberto, à luz disso que eu acabei percebendo durante a palestra. A leitura que os novos diretores, o novo cinema pernambucano faz das ruínas do seu próprio passado, de um passado não superado pelos traumas vividos. É uma leitura, digamos, etnográfica, ou é de fato uma leitura baseada, por exemplo, numa ideia, não, se me permitem o trocadilho mal feito, não nostálgica, da nostalgia de um passado não superado. A gente sabe como Walter Benjamin, Maria Rita, é uma referência, né, nos campos da relação entre cinema e na verdade, entre história e estética. E aí o que eu queria pedir para você comentar, que quando eu fui lê-lo, né, me assustou que ele use o termo anti-história, né? E a gente sabe qual é a diferença das políticas de memória entre a França e o Brasil. Então, quando você traz o Benjamin para essa relação da paisagem arquitetônica com
com a realidade brasileira, eu fico curiosa como Benjamin é lido lá, na análise fílmica, né, de como ele é apropriado, e se esse conceito de história também é politizado, né, a partir de Benjamin, ou se ele é mais apropriado pensando filosoficamente, esteticamente, a imagem e a paisagem, e se esse termo anti-história, enfim, como você o percebe? Eu queria retomar o tema sobre a questão da estetização da violência e pensar um pouco sobre a questão do relacionamento entre o cinema novo e o cinema da retomada, principalmente sobre Deus e o Diabo e o Baile Perfumado, porque em Deus e o Diabo você também tem essa crítica da estetização do filme, da violência e do sertão, para tentar vender essa imagem para fora do Brasil, pelos festivais e tal. E na retomada você também tem outra questão envolvendo, que é uma busca de público naquele momento da década de 90, com o sucateamento da Embrafilme e a destruição da Embrafilme. Então, até que ponto isso é uma estetização ou uma busca por um público na retomada para tentar buscar esse novo público justamente nesse momento de carência, em busca de uma linguagem mais simples, uma linguagem, digamos assim, mais hegemônica? Respondendo à pergunta, eu acho que não tem uma busca etnográfica. E é justamente, eu acho que é a diferença que a gente pode pensar num filme que vai tentar fazer uma reconstituição histórica. Então, eu vou dar um exemplo de Joaquim, que é um filme de Marcelo Gomes. Não sei se vocês viram, um filme que vai falar sobre Tiradentes, Então, mesmo se o filme não vai contar a história de Tiradentes, quando ele é Tiradentes, é todo uma gênese desse personagem, que eu acho que é interessantíssimo, é um filme genial, eu aconselho a vocês assistirem. Mas aí, quando a gente vai ver, você tem uma consultoria de historiadores, né? E a Laura de Meli Souza foi consultora desse filme, etc, etc. Então, eu acho que, na minha leitura, existe uma diferença nesses filmes pernambucanos. O objetivo não é pensar numa etnografia, né? Buscar essa coisa etnográfica, não. E aí, eu não sei se eu vou conseguir responder a questão da Maria Rita. Eu acho que talvez seja a mudança da palavra história para passado. E eu acho que isso modifica muita coisa, né? Então, dentro do cinema pernambucano, nem tem, na minha leitura, esses filmes, tá? Eu estou falando desses filmes que eu estou propondo, ou seja, filmes cujo enredo se passam dentro do mundo contemporâneo ou dentro de uma distopia, né, em 2040, como Bacurau, etc, mas que não se propõem a uma reconstituição histórica, né? E aí, mas também não existe uma nostalgia do passado. Eu acho que o passado ele não é pensado como nostálgico, dentro da minha leitura, né? O passado, e aí eu penso muito nos filmes do Kleber, né? Todos os três, e eu posso fazer essas leituras em todos os filmes do Kleber, e é interessante que ele venha um filme que é uma reconstituição histórica, com o Agente Secreto, que é uns anos 70 totalmente a ele, né? É uma reconstituição klebiana, se posso dizer assim, mas essa questão nostálgica eu não percebo, não é uma questão nostálgica, e aí eu volto, é por isso que eu estou muito apegado à Walter Benjamin nesse sentido, de ver esse perigo, de tentar resolver alguma coisa com o passado dentro do presente. E aí, nesse ponto, não tem uma nostalgia, né? E aí eu acho que é uma coisa, especificamente nos filmes de Kleber, eu falo dos dois primeiros filmes, o ponto de vista, né? Eu já tive vários embates e discussões com alguns alunos, mas professor, não tem personagens negros, personagens principais, né, nesses dois filmes. Porque é uma questão de narratologia, o ponto de vista que ele toma é da elite açucareira, né, o que eu chamo elite da cana, né? Então, é uma elite, ponto de vista, se a gente faz uma leitura fílmica, tá? O ponto de vista é dessa elite que está sendo observada, que está sendo vigiada. Entende? E aí não tem nostalgia, tem conflito, tem uma questão de classe, né? E que eu acho que não em Aquários, né? E Aquários
apresenta o personagem da Sônia Braga extremamente ambíguo, né? É um personagem extremamente ambíguo. Ela é a heroína, mas ela é também aquela que mantém uma relação de escravocrata em relação à sua empregada doméstica, né? E aí eu acho que é muito interessante do que a gente vê, do que a gente não vê. Se a gente pensa no filme Aquários, nós vemos a foto do filho na casa da empregada, mas não vimos dentro da casa dos patrões. Não sei se vocês lembram dessa parte, onde se mostra as fotos, onde tem várias fotos da elite, onde você tem várias empregadas domésticas pretas e negras que foram cortadas da foto, etc, que parecem Romulo Vulto e que não aparecem. E aí a empregada ela vai mostrar a foto do filho e nós não vemos, mais uma vez, fora do campo, né? A foto dele está fora do campo. E aí, quando nós vamos nesse espaço extremamente freiriano, né? Sobradinho e Mucambos, eu penso nisso também. Quando eles vão para a casa da empregada, aí tem uma foto gigante do filho e aí a gente consegue ver a foto do filho. Então não é nostálgico, dentro da minha leitura, né? É de conflito, é de tensão e que especificamente o som ao redor paira o tempo todo. A gente tem a impressão de alguma coisa dentro desse filme que a gente espera que vai acontecer e nunca acontece, né? E que a tradição, eu acho que é uma inspiração do cinema de horror, não é um cinema de horror, é uma inspiração do cinema de horror, de terror surrealista, são inspirações dentro da ideia do pós-moderno, como eu falei anteriormente sobre Glauber Rocha, da inspiração, é uma inspiração desses filmes. Olha, Maria Rita, eu acho que a maneira como é trabalhada é mais uma questão estética, não sei se é mais a maneira que eu penso o que é trabalhado agora, mas eu não conheço todos os trabalhos que foram feitos na França, mas a maneira que pensa é em relação às questões estéticas. Dentro dos departamentos de cinema, existe uma resistência muito grande, por exemplo, aos estudos de gênero, né? Dentro dos departamentos de cinema existe uma resistência muito grande em relação às questões de gênero, porque acredita-se, por exemplo, que é coisa passageira, é moda, etc, né? Então, por isso que as questões de gênero no cinema são muito trabalhadas em departamentos como o meu, que é estudos ibéricos e latino-americanos, na literatura com cinema, etc. Se encontra mais espaço para essas leituras fora dos departamentos de cinema, que é mais uma linha tradicional e estética. A última pergunta, deixa eu me lembrar da outra pergunta. Cinema novo. Olha, eu acho que pelo menos eu sempre faço isso, né? Quando eu analiso um filme, ele tem várias camadas, né? Como a gente está num mundinho de internet, onde carinha boa, carinha feia, carinha boa, carinha feia, a gente não coloca muito a ideia de uma dialética. Então, eu acho que o filme ele tem várias camadas. Eu vou te dar um exemplo, tá? Ainda estou aqui, vou pegar uma briga enorme, eu sei, né? Ainda estou aqui. Dentro da minha análise, por exemplo, vamos mais distante, não vou pegar essa briga não. Central do Brasil, né? Não, porque tem um crítico do Le Monde que ele me contactou para falar do Agente Secreto, e ele me disse: olha, eu escrevi contra, se eu fosse você, eu fui massacrado, os brasileiros me escreveram. Bom, enfim, eu não vou entrar nessa briga se eu fosse você, vou me safar. Mas, por exemplo, Central do Brasil, né? A minha leitura de Central do Brasil, eu acho que é uma leitura de alguém estrangeiro, de fora, que coloca os olhos sobre o Nordeste. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você precisa ser nordestino para fazer filmes sobre o Nordeste. E aí o exemplo que eu posso te dar é a Mariana Brennan, que fez um filme lindo sobre um assunto que ela não conhece, não vive, mas ela fez todo um trabalho, e eu participei de uma tese na França, de uma francesa que escreveu sobre cinema argentino e cinema brasileiro, a Luche. E ela diz uma coisa muito interessante sobre essa questão, o lugar da fala. Ela diz: meu lugar enquanto branca europeia é o lugar da escuta. E aí muda, você está entendendo? E aí no caso da Mariana Brennan, ela estava no lugar da escuta. E na minha leitura, quando a gente analisa Manas, ela escutou realmente. Ela estava na escuta quando a gente analisa o filme, quando analisa a recepção, etc. No caso
de Central do Brasil, desses filmes, né? Central do Brasil é um cinema que vai tentar retomar alguns temas do cinema novo, o sertão, etc, 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 com estética acessível, que é o cinema do Walter Salles, né? O cinema do Walter Salles é um cinema bonitinho. E aí, Ivana Bates, da minha leitura, é minha leitura. É um cinema, como a Ivana Bates escreveu, A Cosmética da Fome. É tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, etc, etc. Isso é uma leitura, se você faz uma análise do filme. Mas a importância de Central do Brasil para a retomada foi enorme. E aí, se eu fosse você também, não entrei na briga e elogiei. Se eu fosse você, também, né? Se eu fosse assim, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, na minha leitura, ele é problemático em termos estéticos, né? Eu acho o filme dentro de uma estética Walter Salles. Mas a importância da recepção, é por isso que eu sempre falo para os alunos, eu falo que é importante uma análise formal, mas da recepção. A recepção ela é importante, porque ela traz sentidos, ela problematiza o filme de outra maneira, né? Então, assim, eu acho que esses filmes da retomada, primeiro, é um cinema que está se procurando, né? E aí a gente tem que ter cuidado, mesmo enquanto historiador, para não ter um olhar anacrônico, né? Era o que eles puderam fazer, né? Se a gente pensa em Carlota Joaquina foi o que ela pôde fazer, e como todos os filmes históricos, falam mais do seu tempo do que do passado. Né? Então, Carlota Joaquina fala sobre aqueles anos 90, e aquela estética fechada, etc, etc, essa carnavalização do Brasil dos anos 90, etc, etc, etc. Então, eu penso esses filmes, né, desse período, e que, de uma certa maneira, tirou do cinema brasileiro esse karma de cinema pornográfico, assim, dessa visual, cinema nacional, cinema de pornografia, cinema de sexo, como se tinha esse imaginário nos anos 90. Né? Então isso tudo conseguiu, de uma certa maneira, o Quatrilho, Central do Brasil e outros que tiveram uma repercussão internacional. Eu não sei se eu respondi a tua questão. Então, agradecemos, encerramos essa sessão de hoje, convidamos a todos amanhã às mesas, às comunicações, então retomamos amanhã. Muito obrigada.